Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor de podcast favorito. E hoje o boa noite, bom dia, boa tarde está cancelado porque o último jogo do Saints me tirou 5 anos de vida. Então a gente tá daquele jeito. Mas para falar um pouquinho de como foi New Orleans Saints versus Carolina Panthers, eu tenho comigo aqui belos convidados e garbosos. E aí, Ivo, tudo certo? Podia estar melhor, né? Podia estar bem melhor na realidade. Mas tá tudo bem, né? A gente não esperava muita coisa, fomos iludidos na semana 1 e agora um choque de realidade. Mas tá tudo certo. E o Marcelo Xará tá aí com a gente de novo. Tudo certo, Marcelo? Tudo bem, Zé. E aí, ouvintes do nosso glorioso podcast. Eu acho que entre mortos e feridos salvaram-se todos, apesar de ser uma derrota que ninguém tava muito afim de ter essa altura do campeonato. Mas dá pra gente discutir e ver que as coisas que nem é tão terra arrasada assim. E temos hoje também uma convidada para falar do próximo jogo do Saints, que será contra o Patriots. Ela que já é bem conhecida aí na Twitchsfera, Tatiana. Como fala o sobrenome? É Carzola? Como fala o sobrenome? Oi, gente. Boa noite. Bom, a gente tá gravando de noite, né? Mas vocês estão ouvindo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. É Cazorla. Quem torce pro Arsenal não erra, hein? E essa é a galerinha que vai fazer o IDET Podcast número 72 pra vocês. Então, vamos lá. Só lembrando, segue a gente nas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, @MundoRudete no Instagram e só procurar por Saints Brasil no Facebook. E temos nosso site, que é mundorudete.wordpress.com. Então, estamos em todos estes lugares. Segue a gente por lá se você ainda não segue. E óbvio, se você gosta do nosso podcast, segue a gente aí na sua plataforma preferida de podcast. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Vamos lá, galera, vamos falar da derrota acachapante do New Orleans Saints na semana 2 contra o Carolina Panthers. E eu avisei no último podcast, no podcast 71, que o Saints ama perder para o Panthers quando o Saints é favorito. Após aquela primeira semana maravilhosa, aquele jogo maravilhoso que tivemos contra o Green Bay Packers, parece que o Saints esqueceu como se joga futebol americano. Alguns, porém, estávamos sem grande parte da defesa titular, estávamos sem o nosso center titular, estávamos sem 7 ou 8 assistentes de treinadores tanto da linha ofensiva quanto da linha defensiva. Por causa da Covid, eles estavam em protocolo da Covid, apesar de estarem todos vacinados, todos estavam seguindo o protocolo. E o Ivo, não sei se foi o Ivo, se foi o Caio, que nos falou lá no nosso grupo que quem estava responsável pelas substituições era o Ian Book, nosso quarterback reserva, para vocês verem o nível que estava de desfalque da coisa. Mas o Sean Payton, na sua entrevista pós-jogo, disse que tudo isso não era uma desculpa para o quão ruim o Saints jogou, que ele deu todos os méritos ao Carolina Panthers, que jogou muito bem, né? Carolina apenas patrolou o New Orleans Saints, fizeram o que quiser, a defesa deles fez o que quis com a nossa linha ofensiva,
E o resultado foi esse, né? Uma derrota que eu nem lembro de quanto foi. Se alguém souber o resultado aí, pode falar. 26-7. A gente não perdeu de 0, galera. Até o meio do segundo tempo, terceiro tempo, a gente tava perdendo de 0. Pra mim, foi o pior jogo do Saints dos últimos 4 anos. Sem sombra de dúvidas. Mas vamos ouvir a galera aqui. Marcelo, o que deu errado pro Saints, Marcelo? Será que a gente consegue responder isso? Olha, a gente tenta, né? Eu discordo do Sean Payton. Eu acho que essa resposta de que todas essas coisas não afetaram o time é aquela resposta protocolar que os técnicos no futebol americano e os jogadores, geralmente, eles têm essa postura. Isso é uma coisa que a gente não vê no nosso futebol. Às vezes a gente até se espanta, assim, geralmente no futebol brasileiro, né? O treinador aqui não perde uma oportunidade de colocar a culpa no árbitro, no gramado, colocar um jogador embaixo do ônibus. Enfim, e lá o Sean Payton chama a responsabilidade, o James Winston chama a responsabilidade pra ele, todo mundo vai chamar a responsabilidade pra si, porque é uma questão meio moral, né, meio ética dos jogadores, assim, e técnicos, mas fez diferença sim, tá? O Saints veio com um plano de jogo que não encaixou com aquilo que o Panthers propôs, e sempre quando um time ele vem com uma proposta e essa proposta ela dá errado logo de cara, você tenta ir fazendo modificações no decorrer do jogo para contornar aquilo, e o Saints não teve resposta. Do mesmo jeito que o Packers não teve resposta para o que o Saints fez no domingo passado, nesse domingo o Saints não teve resposta para aquilo que o Panthers apresentou. E o que é que o Panthers apresentou? O Panthers apresentou uma defesa extremamente agressiva, tá? Com muitas variações de blitz. Muitas vezes eles colocavam 6 jogadores na linha defensiva, e às vezes eles mandavam só 4, o safety vinha para poder fazer o pass rush, ou às vezes a blitz vinha de um lado, na jogada seguinte ela vinha do outro lado, e isso confundiu demais a linha ofensiva do Saints, que jogou mal, né? E por conta, claro, do Eric McCoy, desfalque como center, e o César Ruiz, apesar de ter ido bem no jogo anterior contra o Packers, houve muitas falhas, alguns gaps que não podiam surgir, ainda mais diante dessa defesa agressiva que o Panthers apresentou. E, portanto, foi esse desastre que a gente viu, porque o James Winston simplesmente não conseguia fazer nenhuma jogada, e aí a gente soma a isso o fato de que nossos wide receivers, também nosso corpo de wide receivers está muito desfalcado. Para vocês terem uma ideia, eles tiveram até agora, nessa temporada, em 2 jogos, 11 recepções para 164 jardas apenas. Todos os wide receivers do Saints, tá? Então, assim, não criou separação, infelizmente o Winston não tinha como se livrar tão rápido da bola. Da parte do Winston, um problema de comunicação, que ele mesmo admitiu. Ele e o center são os responsáveis por fazer a primeira leitura da defesa. Então, se o quarterback ele não consegue identificar algumas coisas, o snap vai por água abaixo, e era isso que basicamente acontecia em todos os snaps. Para vocês terem uma ideia, foi, de acordo com o Pro Football, foram 48% de pressão nos dropbacks. A ESPN até deu um número maior, de 60%, se eu não me engano. Eu não sei o que muda no critério das 2 estatísticas, mas o que é interessante, que o Winston até apresentou, foi que o tempo de lançar a bola foi de aproximadamente 3 segundos que ele teve de média, o 5º melhor da liga. Significa que ele conseguiu prolongar as jogadas com as pernas, se movimentando, mas ele não tinha esse corpo de recebedores. O plano de jogo do Saints não conseguia sair da marcação que o Panthers apresentou, e ele não tinha para quem lançar a bola, não tinha o que fazer, e com o ataque fora de campo, a defesa do Saints, que mostrou até um jogo razoável diante daquilo que a gente estava assistindo, não chegou um momento que ela cansou, que ela não conseguia mais também oferecer muita resistência. Por isso a gente não teve a menor chance durante o jogo, né? E aí surgiram também o problema das faltas, que a gente não via já há um tempo. Enfim, todos esses problemas somados, ou seja, foi uma soma de fatores, e resumindo, mérito do Panthers, demérito do ataque do Saints, uma defesa desfalcada, sem nossos coaches, 2 jogos fora de casa. Gostaria
gostaria de lembrar isso, tá? Faz diferença sim. O Panthers jogou 2 jogos em casa até agora. E vai ganhar o terceiro, porque vai jogar o terceiro fora, mas contra o Texans com o terceiro quarterback. E o Saints não. E o Saints vai pro seu terceiro jogo fora de casa, por conta da questão do furacão, e o primeiro jogo não pôde ser de Superdome. A gente precisa que alguns titulares voltem nesse jogo, porque eu não sei. Dependendo do que o Patriots apresentar, e o Belichick com certeza vai assistir esse tape de cabo a rabo, pode ser um jogo bem duro. E você, Ivanzito, conte para nós suas impressões sobre esse jogo. O que você achou da nossa linha ofensiva que não deu nenhum espaço para o Kamara correr? Nossa, Jéssica, que conexão. Eu ia falar exatamente do jogo terrestre agora. Enfim, foi basicamente isso. A linha ofensiva foi um desastre, né? Isso sim, assim como o Belichick vai ver o jogo de cabo a rabo, a linha ofensiva do Saints foi um desastre de cabo a rabo, tanto para o jogo aéreo quanto para o jogo terrestre. Foi uma situação muito deplorável mesmo. Eu tinha até comentado na análise que eu fiz antes do jogo que a defesa do Panthers era uma defesa explosiva, era uma boa defesa, uma defesa com muita energia, que eles mostraram até demais, e que destruiu o New York Jets no domingo passado, na semana 1 no caso, né? Reduzindo eles a, se eu não me engano, 45 jardas terrestres. O Saints teve 48. O melhor corredor do Saints foi o James Winston, 3 carregadas para 19 jardas. O segundo melhor foi o Taysom Hill. O Alvin Kamara, né, para ser sincero, o jogo terrestre do Saints, na realidade, era para ser o Alvin Kamara. Ele teve 8 corridas para 5 jardas. É algo bizarro, assim. O Sean Payton até falou na entrevista do intervalo, né, na realidade, que pro Saints voltar pro jogo, o Saints tinha que estabelecer o jogo terrestre. Voltou do intervalo tentando correr com a bola. Não deu certo. E foi basicamente o contrário, né, do que aconteceu com o jogo contra o Packers, né, em que a gente dominou no jogo terrestre e aí facilitou todo o resto. Nesse caso, o jogo terrestre não encaixou muito por conta da linha. E aí acabou ferrando todo o resto, né. As jogadas ficaram previsíveis. Eles têm uma secundária que também possui jogadores talentosos. James Winston interceptados 2 vezes. Parte por sua culpa, parte não. Mas de qualquer forma, são até interceptações até certo ponto entendíveis, se você analisa bem. Mas foi um domínio assim descarado da defesa do Panthers. Foi uma coisa que a gente não via há muito tempo mesmo. Parecia o Saints jogando contra o Panthers dos últimos anos. E foi uma coisa muito complicada mesmo. Agradecer ao Xará aí que me ajudou no Fantasy, né? Conversei com eles do jogo. A gente escalou Alvin Kamara e Tony Jones num time meu, né? Que tava com problema de lesão. Falei, por que não colocar os dois, né? Os dois foram bem. A questão me ferrei legal mesmo. E no geral mesmo, né? Isso aí foi boa parte. Mas voltando ao jogo, na realidade, né, também outro ponto positivo pra mim, né, Sam Darnold, não tão positivo, obviamente, queria muito que ele tivesse um jogo ruim, mas quem sabe por aqui, né, o que eu queria o Sam Darnold no Saints. Falei, né, semana passada, falei, era por causa disso e disso, o Winston tem um potencial parecido e tal. Mas o Sam Darnold, né, mostrando que em um time decente ele pode produzir decentemente. Assim como o Winston já teve flashes disso, então não são quarterbacks que já estão feitos na liga, né, que o tempo já acabou, muito pelo contrário. Mas assim, no jogo geral foi um massacre, eles dominaram a gente em absolutamente todas as estatísticas. Mais do dobro de jardas totais, mais de 3 vezes mais de jardas de passe, o dobro de jardas corridas, 28 primeiras descidas contra 6. Meu Deus do céu. Olhando aqui agora fica bem pior do que já parecia. 115 jardas de penalidades do Saints. Ou seja, mais de um campo. Algo que a gente não tinha há um tempo, né? Problemas com isso. 38 minutos de posse de bola contra 21. Ou seja, os números falam por si. Não tenho o que falar, porque foi basicamente não. Foi um massacre igual o Saints fez com o Packers na semana 1. A gente tomou basicamente um 38-3 de volta, só que com uma amostra grátis, assim, um 26-7, com direito a um touchdown que a gente arrumou ainda por culpa do Sam Darnold, num momento de burrice, que fez um passe ridículo, e aí a gente deu sorte de pegar a bola perto do ataque. Mas se não fosse isso, podia muito bem ter sido de 0, viu? Ô Ivan,
Eu queria lembrar que, assim, eu nem jogo fantasy, tá? Então eu queria aqui me defender dessa acusação sórdida de que eu apenas estava ali trocando uma ideia com você, né? Mas detalhe, aqui, né? A gente deixou o Zach Moss no banco que fez 2 touchdowns, né? Pois é, né, cara? Pô, mas também não esperava, né, que o... Não, foi no Garbage Deus Time fosse... também. É, né? Uhum. Mas enfim, eu posso completar essa informação que você trouxe do jogo terrestre aí, até porque para mostrar que aqui, você falou da conexão com a Jéssica, aqui a gente tá em sintonia diferente da nossa linha ofensiva. O Alvin Kamara teve nesse jogo 30 jardas de scrimmage. É a segunda pior marca da carreira do Alvin Kamara. A pior foram 27 jardas num jogo contra o Falcons em 2017, que ele teve uma concussão e saiu do jogo. Ele jogou 6 snaps naquele jogo. Pra vocês verem assim o tamanho do buraco que foi o jogo defensivo, só complementando a informação aí. E as 2 interceptações de James Winston foram culpa de quem? Dele? Culpa da nossa linha? O que vocês acham? Pode defender aí, Xará, depois eu solto o pau nele. A gente tá em sintonia mesmo, como é que você sabia que eu ia defender? Não, eu vou defender assim, como como se eu fosse um pai afetuoso ali, que sabe que o filho fez merda, mas, né, vai tentar colocar um paninho quente. Como eu disse aqui, foi pelo menos 50% de pressão nos dropbacks, e chega um momento que você sendo tão pressionado, você não vai conseguir tomar a melhor decisão sempre. E essas interceptações vieram disso, sabe? Por culpa essas pressões também por culpa dele, como eu ressaltei aqui, de não saber fazer a leitura do jogo. Isso é uma coisa que ele vai ter que melhorar muito, né? Até o Caio comentou no grupo lá do WhatsApp, né? Um abraço aí pro Caio. Se fosse o Drew Brees, provavelmente a gente não teria sofrido tantas pressões, porque o Drew Brees, primeiro que ele tem essa leitura, ele ia chamar os audibles, ia consertar algumas coisas, e aí talvez o time não fosse tomar tanta pressão, ia tomar pressão, mas não tanta pressão, e o Drew Brees sabe se livrar rápido da bola, sabe tomar a decisão rápida e mais correta, sabia, né? Aí a gente fala no presente, cara, puta, enfim. Mas o Winston ainda não consegue desenvolver, nunca foi um jogador assim, né, tão lembrado por isso, e tomara que o Sean Payton consiga, com o tempo, ir trabalhando essa característica nele. Então, foram erros, eu não tô dizendo que não foram erros, foram decisões muito equivocadas da parte dele, mas que se explicam, não se justificam, por conta dessas pressões. Você tem que ficar cauteloso, né, então... não preciso me estender muito, mas eu vou falar mais das questões das pressões mesmo, porque foram muitas, às vezes a gente vê o jogo, né, eu não sei se é por a gente já tá acostumado e tal, tentar olhar às vezes o jogo de um jeito mais técnico, assim, se é que a gente consegue, mas, cara, eu acho que tiveram, no caso, porque são várias, inúmeras jogadas que você via antes do snap ali, uma movimentação na defesa, um safety chegando, alguma coisa assim, que você pensava, pô, pelo menos eu espero que o James Winston aponte o dedo pro lado ali, fala alguma coisa. E não acontecia, e aí a pressão vinha do lado de lá mesmo. Teve umas 2, 3 jogadas que foi algo claro, assim, até uma jogada que o Armstead ficou contra 2, ele não soube o que fazer, a gente até comentou no grupo disso hoje. E também da jogada do Kamara, que o Kamara teve que bloquear 2 de uma vez só. Inclusive o Brian Burns, foi um trabalho muito bom do Kamara, pra dar 1 segundo a mais pro Winston, pra ele conseguir se livrar da bola. Pra ver como a situação estava complicada. Então, sei lá, foram de fato erros de leitura, assim, porque alguns erros de leitura, assim, óbvio, a gente olhando de fora é outra coisa, né, mas parecia simples, teoricamente simples, né, de pelo menos orientar a linha ali, né, é óbvio, mérito total da defesa do Panthers, fez um bom trabalho, principalmente variando, né, bastante na forma de atacar o quarterback, mas tiveram várias leituras erradas ou que não aconteceram, e isso nas interceptações ali, a segunda eu nem conto tanto, que já mais no fim, no desespero ali, a primeira já tava no desespero, tava 17-0, porém a gente tava em posição relativamente de field goal ali, tava lá nas linhas de 30 e tantas jardas, porém o Rossas tava chutando de 60 jardas lá com sobras, né, antes de começar o jogo, então assim, teoricamente era a área de field goal ali, porque... E aquele momento, eu acho que o Saints só queria pontuar, sabe? Se a gente fosse pro intervalo 17-3, tendo a posse de bola, já ia ser algo interessante, já ia ser algo assim...
sei lá, alguma luz no fim do túnel. E aí, né, ele soltou a bola ali, uma decisão... a decisão foi equivocada de soltar a bola. A gente vê na jogada depois que ele não, que a ideia era boa, que o jogador ele ia sair livre sim. Se ele não tivesse tomado o contato, provavelmente o passe chegaria no recebedor, seria um touchdown. Mas se você coloca na balança ali o que mais você quer pontuar e ele solta o braço, sabendo que a pressão, né, tava na cara dele ali, sabia que tava correndo esse risco, às vezes era uma situação ali dele ser inteligente, né? O narrador falou várias e várias vezes a frase do Brees, que o Brees falou pro Jameis Winston pós-jogo, né? Pós o primeiro jogo, que agora eu não vou lembrar exatamente a frase, mas alguma coisa da tomada de decisão, às vezes é o melhor resultado, que às vezes você tomar uma decisão correta de jogar a bola fora é melhor do que você tomar a decisão errada, sei lá, e mesmo que não dê resultado. O Caio colocou no pós-jogo, depois eu vou ler e lembrar aqui, mas a questão é que ele tomou uma decisão equivocada ali. A gente podia muito bem ter saído com 3 pontos, e aí quem sabe a moral era um pouco diferente pro segundo tempo, mas é óbvio, a gente tá caçando coisa pra falar mal aqui. Não é o Jameis Winston que a gente viu nos outros anos na NFL, de tomar muitas decisões erradas, mas esses aí são os flashes, né? Só pra ele lembrar, eu ainda sou o Jameis Winston, tá? Vou deixar a convidada, né, coitada, ele tá meia hora falando aqui, ela só tá ouvindo as lamentações aqui. Tatiana, não sei se você assistiu o jogo do Saints, viu os melhores momentos, mas o que você é uma pessoa que vê de fora as coisas, assim, fora da nossa bolha, o que você acha deste Saints, de tudo que a gente está vivendo esta temporada, sem Drew Brees, com vários desfalques? O que você acha? Eu não vi a partida, né? Foi no mesmo horário da partida dos Patriots. E pra vir gravar com vocês, eu dei uma lidinha, vi alguns lances, porque eu ainda tô na fase de analisar a partida dos Patriots. Ainda não cheguei na análise do adversário. Mas assim, como eu vejo o Saints, é um time que vem trazendo alguns probleminhas já de alguns anos. E nesse ano passa por um momento muito parecido com o New England Patriots no ano passado, que é a mudança do quarterback. Mas, em um outro ponto, eu acredito que quando o New Orleans Saints fez a escolha de ficar mesmo com o Jameis, eles assinaram aquele termo, estou ciente, quero continuar. Porque, veja, ele não é um quarterback ruim, mas o teto dele, todo mundo já conhece. Então, o que me falta ele apresentar é uma regularidade maior. Salvo engano, na última ou na penúltima temporada dele no Tampa Bay Buccaneers, ele teve o mesmo número de interceptações e de touchdowns lançados, alguma coisa assim. Então, ele é um cara 8 ou 80. Porém, eu acho que com a questão do furacão, o Saints tem passado por dificuldade também, o fato deles não estarem em casa. Eles fizeram a primeira partida em Jacksonville, agora em Charlotte. Vão para Foxborough nessa próxima semana, então eu acho que isso é algo que mexe bastante com a comissão técnica e com o time todo no geral. Teve o problema da onda de Covid e muitos jogadores lesionados. O cara é um titular, não é à toa. Então, você não ter o Noah Alexander, eu acho que pra mim a falta mais avassaladora que a equipe teve foi a do center titular. Um OL titular faz muita falta. Os Patriots estão sofrendo com isso também, lá com relação ao right tackle. Então, eu vejo o Saints com um time com muitos problemas e talvez poucas soluções, entendem? Porque ainda quando era um time muito forte, que chegou nas finais de conferência por 2 anos consecutivos, perdeu por bobeira. Então eu acho que agora ainda falta mais pra conseguir chegar mais adiante. Porque, querendo ou não, tá na divisão do Tampa Bay Buccaneers, que é um time fortíssimo, já era um time muito forte antes de chegar o reforço de Tom Brady. O Carolina Panthers, apesar de algumas escolhas bem controversas do Matt Rule na semana 1, é um time que tá se mostrando consistente, então vai dar um pouco mais de trabalho dentro da divisão.
divisão. E eu acho que é muito penoso para um time perder um jogo para um rival de divisão. Pode fazer muita falta lá na frente. Se ninguém tiver mais nada para falar do New Orleans Saints, eu vou deixar a convidada falar sobre o time do Macarrão. Ou, quer dizer, do Mac Jones? Mac alguma coisa? Eu não lembro o nome dele. Alguém tem mais alguma coisa pra falar do Saints? Eu só queria ressaltar aqui, aliás, destacar aqui alguns pontos positivos dessa partida. Teve pontos positivos? Teve sim, gente. Pouquíssimos, mas tiveram. O Special Teams foi muito bem, tá? O Gillikin teve ótimos punts. Eu acho que a gente não vai sentir tanta saudade do Morstead, por incrível. Morstead, te amamos ainda, mas o Gillikin tá mandando bem. O Harris, muito bem nos retornos, tá? Tivemos o field goal bloqueado, né, pelo Zach Baum. Então, assim, em termos de Special Teams, a gente talvez tenha sido a melhor unidade aí em campo. E o Peyton Turner, né, que é a nossa escolha de primeira rodada, foi muito bem no seu primeiro jogo, tá? E a gente olhando todo o contexto, né, ele terminou com 5 tackles, 1 sack, 1 QB hit e 3 tackles for loss. Teve um desempenho, então, assim, bem satisfatório. Marcelo, você apertou o muro. Eu apertei. Nossa, o que eu tinha falado? Bem satisfatório. Então, o desempenho dele foi bem satisfatório. A gente não sabe se o Davenport vai conseguir jogar muitos jogos e, né, por conta todas as condições físicas dele, sempre com muitas lesões. E aí o Peyton Turner pode ter sido, sim, uma escolha muito boa de primeira rodada, se manter essa regularidade, porque em um jogo em que a gente sofreu tanto e ele já conseguiu apresentar muita coisa, muitos recursos, a gente pode ter esperança aí com ele para os próximos jogos. É isso. Vamos falar aí de Mac Jones e os Patriots. Ivan, tem mais alguma coisa pra falar? Não, vambora. Deixa essa semana pra trás, já passou já. Então agora a gente pode entrar no próximo jogo. Vamos agora deixar convidado falar, né? Senão vai pegar mal pra gente. Vai lá, Tatiana, conte tudo para nós, tudo que devemos saber sobre essas 2 primeiras semanas do New England Patriots e seu novo quarterback. Conte para nós. Só a primeira pergunta, assim, só uma pergunta antes. Foi uma surpresa o Patriots não ter ficado com o ex-quarterback do Panthers? Não, na verdade não. Pra quem tava acompanhando o training camp dos Patriots mais de pertinho, era visível, assim, que o Mac Jones tava indo bem. Claro que a gente vai dando nossas opiniões e é tudo com muita cautela, mas o que se passa na cabeça do Bill Belichick ninguém sabe, só ele. De um todo, não foi no final uma surpresa, não. O time sempre mostrou bastante confiança na escolha do Mac Jones. Ele entregou um bom trabalho no training camp, então ele venceu a batalha de quarterbacks por mérito próprio. Ele é um cara extremamente elogiado pelos colegas de time, pela comissão técnica. O Josh McDaniels, que é o coordenador ofensivo dos Patriots, toda vez que questionado sobre o Mac Jones, é só elogios. Então, não foi surpresa pra gente, não. E diz aí, então, pra gente, o que você achou dessas últimas 2 semanas do Patriots? Então, o Yuri falou a respeito do jogo corrido. Na partida de ontem, eu achei a defesa dos Patriots contra o jogo corrido um fracasso. Então, se a linha ofensiva do Saints estiver melhor para a próxima semana, pode ser que seja um prato cheio para Alvin Kamara. Porque em um time como o New York Jets, que tem Michael Carter e Ty Johnson correndo, os Patriots cederam 152 jardas. É muita coisa. Na primeira semana, eles cederam, eu acho que um pouco mais de 50, salvo engano, pro Miami Dolphins. E agora foram 152. O Kyle Van Noy não jogou no domingo, então pode ser que o time tenha sentido essa falta. Alguns analistas falam que pode ser questão de opção técnica mesmo, por enfrentar um time como o New York Jets. Mas é algo preocupante, porque querendo ou não, no futuro
futuro ainda, os Patriots vão enfrentar muitos melhores corredores no decorrer dessa temporada. E aí já vem o Alvin Kamara nessa semana. A defesa do Saints está baleada, mas os tackles da linha ofensiva do New England Patriots não vivem em boa fase. O Trent Brown, que voltou esse ano para os Patriots e ia atuar como right tackle, ele machucou a panturrilha na primeira semana, então ele saiu da partida contra o Miami Dolphins no começo e não jogou na semana 2. E os Patriots estavam revezando entre o Yasser Duran e o segundanista Justin Herron, mas o Herron machucou logo que ele entrou nessa partida, porque o Duran foi realmente muito ruim, ele cedeu 2 sacks. E infelizmente teve que voltar depois para continuar, mas eu acho também que a linha ofensiva dos Patriots não estava preparada para o que o Robert Saleh organizou e planejou para a defesa do New York Jets. A linha ofensiva foi totalmente sucumbida pelas blitz que o Jets mandou, então temos problemas, mas talvez contra o Saints, que tem um problema bem ali no miolo ali da DL, a linha ofensiva dos Patriots seja melhor. E Mac Jones, bem, o Marshawn Lattimore não jogou, né, que é um dos corners titulares do Saints, e apesar dos Patriots terem reforçado bastante o grupo de recebedores, bastante entre aspas, mas reforçado o grupo de recebedores com relação a 2020, trazendo o Nelson Aguilar, o Kendrick Bourne, Jacob Myers já era recebedor dos Pets, e terem contratado 2 tight ends, que é o John Smith, que jogava no Tennessee Titans, e o Hunter Henry, que era do Los Angeles Chargers. Nessa última partida, a gente viu um pouquinho de problema de separação da secundária com relação aos defensive backs. E uma coisa que a torcida dos Patriots já reclama há muito tempo, que são as chamadas ofensivas do Josh McDaniels e perda de oportunidades. Nesse jogo, a gente viu muito passe curto para a esquerda do Mac Jones. Então, se nós estamos vendo, imagina uma comissão técnica do New Orleans Saints que tem que estudar o adversário. São coisas que precisam ser urgentemente melhoradas. É o primeiro ano do Mac. Ele tá vindo bem, surpreendentemente bem, assim. Ele mostra muita vontade de jogar, de ganhar. Eu acho que isso é muito importante na posição de quarterback, porque é um jogador líder, mas um conservadorismo demais pode atrapalhar os Patriots enfrentando um time como o Saints. Eu acho que pode ser uma partida meio enjoada, porque são 2 times com alguns probleminhas. E, obviamente, eu vou apostar numa vitória dos Patriots, mas eu não acho que vai ser uma vitória tranquila e fácil. Você, Ivan, o que você espera desse confronto do Saints com o Patriots? Bom, quando a gente espera derrota é vitória, quando a gente espera vitória é derrota. Então eu vou esperar a derrota só pra gente ganhar. Não, brincadeira. Eu não sei, pra ser bem sincero, eu não sei. Porque vai depender muito, mais uma vez. Teoricamente, né, nome a nome, eu acredito que o Saints é mais time do que o Patriots. Mas aí tem o problema de lesão, tem os problemas de jogar fora de casa. A torcida, né, a torcida do Panthers já foi muito barulhenta, imagina do Patriots. Tem vários problemas, né, várias questões aí. Mas eles também têm, como a Tatiana falou aí. Vai ser um jogo complicado, né? Nunca é fácil enfrentar o Bill Belichick. Mas a gente tem que pensar nos pontos fracos deles, né? Um deles ainda é o Mac Jones, né? É um quarterback novato. Então, obviamente, tem seus problemas. Ele ainda não tem confiança. E nem era muito o estilo dele, né? Desde Alabama, de esticar muito o campo, assim. E nem é o estilo de jogo que o Patriots costuma utilizar muito, né? Desde a época de Tom Brady, costuma jogar muito bem aí nos checkdowns, né, passes curtos e coisa e tal. Tanto que as principais contratações como recebedores, e aí é um ponto crucial do jogo, foram os ótimos nisso, tight ends, né, Hunter Henry e o Jonnu Smith. E vai ser um ponto chave mesmo, acho que a gente conseguir marcar isso aí, porque a gente sofreu pro Dan Arnold, né, ex-Saints aí nessa última semana. Depois de um tempo, né, a gente voltou a sofrer com tight ends e, obviamente, né, Hunter Henry e Jonnu Smith são nomes muito bons.
que vai ser meio complicado da gente neutralizar, torcer para ter o CJ Gardner-Johnson de volta, né, que é um jogador importante para marcar ali na posição. Malcolm Jenkins aí também vai ficar um pouquinho mais sossegado caso ele volte. Torcer pro Latimer voltar, acredito que o Latimer deve voltar, né? Aparentemente a situação dele é um pouquinho mais fácil do que parece, e o que já ajuda um pouco, né? Dá pra botar talvez ali o Adebo ou o Bradley Roby em certos momentos nessas marcações. No corpo, mas aí o corpo de recebedores dele não é um corpo de recebedor muito bom, né? Então a gente pode até conseguir algo melhor. A gente até neutralizou relativamente bem, a defesa não fez um jogo ruim no geral contra o Panthers, né? Teve uma campanha ou outra que acabou não indo bem, mas no geral não foi um jogo ruim da defesa, então acho que esse tá longe de ser o problema. Como a Tatiana falou, eles tiveram problemas parando o jogo terrestre, e essa pode ser a chave pra gente ganhar o jogo, porque se o Saints consegue estabelecer o jogo terrestre, o Saints é outro time, né? Totalmente diferente. O Jets estabeleceu o jogo terrestre, mas o Zach Wilson teve 4 interceptações, né? Então, assim, duvidaria que o James Winston possa ter um jogo assim? Não duvidaria, mas eu acho improvável, né? Eu acho improvável porque, enfim, se o jogo terrestre funciona, ele costuma tomar decisões melhores e tudo mais. Então, se o Saints estabelecer o jogo terrestre, então vamos colocar isso aí. Conseguir, pelo menos, dar jogo na batalha das linhas. Não precisa nem ganhar de muito, nem tudo mais. Se a gente conseguir... a nossa linha conseguir relativamente parar a linha defensiva deles, conseguir dar espaço pro jogo terrestre, aí o jogo vira muito pra gente, né? Eu acho que é até clichê, né, a gente falar que é bem importante a parte das linhas, tanto no ataque quanto na defesa, mas eu acho que é basicamente isso que vai decidir o jogo, sim, mais uma vez, porque se a gente pode até ganhar com o jogo ruim da OL, mas a gente viu o que aconteceu, né? Então, é uma situação muito complicada. A OL tem que ser pelo menos decente, e aí a gente estabelecendo o jogo terrestre, conseguindo controlar o tempo, as condições adversas, né, tanto de jogar fora de casa e tal, podem ser que sejam amenizadas. Eu acredito que, assim, só pensando mesmo, eu acho que o Saints tem boas chances de ir lá e vencer, mas não vai ser fácil não, mais uma vez, não vai ser fácil não. Marcelo? Me preocupa essa questão de fazer um terceiro jogo fora, a gente sabe o quanto isso impacta, e além do mais, o time não está nem em New Orleans treinando, né? Treinando em TCU. Isso dificulta um pouco as coisas, e o Patriots é um time, né, que parece que semana a semana vai evoluindo. O próprio Mac, essa evolução ela vai sendo acompanhada pela própria evolução do Mac Jones, né, pelo que eu tive estudando um pouco, não cheguei a assistir os jogos, mas a Tatiana até pode depois dizer se eu tô falando besteira ou não. Mas o Mac Jones apresentou já, principalmente na questão da tomada de decisão, um jogo melhor contra o Jets, e isso, se essa evolução assim prosseguir, a gente com certeza vai ter um pouco mais de dificuldade, e é aí que o Saints tem que explorar, né? Do mesmo jeito que a defesa do Panthers explorou o fato de que o James Winston, muito pressionado, poderia ter problemas nessas tomadas de decisão, nessas leituras, né? O Mac Jones é um quarterback calouro, também não vai conseguir fazer, talvez, leituras tão boas da defesa. A gente pode explorar isso e associado ao jogo terrestre, que se entrar, como o Ivan disse, a gente pode conseguir fazer um jogo parelho. No entanto, o Bill Belichick é um mestre, é um estrategista, e ele sabe muito bem o que ele precisa fazer para parar o ataque do Saints. Então eu acho que vai ser um jogo parelho, um jogo duro, né? Eu não sei. Eu fico um pouco temeroso em apostar que a gente vai vencer. Ainda mais que se a gente não tiver alguns retornos. O Ivan falou do Gardner Johnson, assim, eu acho ele o principal jogador da defesa. Não porque ele esteja acima dos outros, né? Mas porque o Gardner Johnson, a função, o papel que ele faz ali dentro da nossa defesa, ele não tem substituto para isso, né? Nas outras posições, a gente até tem jogadores que razoavelmente conseguem dar conta do recado. O Gardner Johnson não. E a gente viu isso com o PJ Williams. Inclusive, foi uma coisa que o Panthers explorou. Muitos passes ali pelo meio, em posições onde muito provavelmente ele estaria cobrindo. Então, esse retorno dele eu acho fundamental para que o Saints possa executar um bom jogo na defesa, apesar de ter dito antes que não achei que a nossa defesa foi tão mal diante do fato de que praticamente só ela jogou, mas mesmo assim a gente viu falhas.
Eu até queria perguntar isso pra Tatiana, se ela concorda sobre essa questão das tomadas de decisão do Mac Jones. Como que ela tá vendo ele como um game manager ali dentro do Patriots? Bem, eu vejo ele um jogador muito inteligente. Ainda que a OL esteja reduzindo o tempo de tomada de decisão, ele tem tomado boas decisões. Obviamente que para um novato ele vai perder. Ele perdeu um wide open do Hunter Henry na semana 1 e perdeu um nessa semana também. É normal. Mas ainda assim, eu acho que ele é calmo, ele é paciente à medida que tá sendo protegido e toma decisões corretas. Ele não é afobado. Se vocês citaram muito bem a questão das 4 interceptações do Zach Wilson, eu não acho que o Jameis vai lançar 4 interceptações contra a secundária dos Patriots, porque falando de quarterbacks estreantes, você via uma clara diferença entre o Mac Jones e o Zach Wilson. Questão de afobação, tomada de decisões ruins, a interceptação do Dave McCourty foi basicamente um passe que o Zach Wilson lançou nas mãos dele. E o Mac Jones não faz esse tipo de coisa. Nós acreditamos até que a comissão técnica dos Patriots tem tomado a decisão de ir devagar, porque, querendo ou não, as expectativas em torno dele estão altas. E com expectativas altas, vem cobranças altas também. Mas acho que está sendo tudo muito tratado de uma forma muito comedida e inteligente também. Eu tenho gostado do que eu tô vendo dele. Eu não esperava muita coisa. Não era nem de longe meu quarterback preferido no draft, mas tá entregando um trabalho. E eu, como torcedora, é isso que eu quero ver. Ele evoluindo semana a semana. Os Patriots têm a filosofia de que o mês de setembro é como se fosse uma continuação do training camp. E eu acho que nessas 2 semanas foi exatamente isso que o time apresentou em campo. Algo mais que nós, torcedores do Saints, precisamos ficar de olho no Patriots, se quisermos que o Saints tenha uma pequena esperança de ganhar deles lá em Foxborough? Eu acho que é assim, né? Isso mostra, né? Isso que vocês estavam falando aí. O Patriots não é um time que eles vão entregar o jogo pra você, né? Eles não vão cometer muitos erros. Obviamente, eles podem não ser um time tão explosivo, como já comentamos ali, mas eles não vão cometer erros. Eles vão fazer o básico, arrozinho com feijão, ali vão cozinhando o jogo. A hora que vê, você perdeu. Então, o Saints vai ter que tomar muito cuidado com a bola, tomar muito cuidado nas decisões, porque o Patriots vai fazer você perder o jogo, não em si eles ganharem, né? Se é que isso é possível, mas espero que você esteja entendendo o jeito que eu tô falando. Mas a questão é que eles não vão errar, ou muito dificilmente vão errar, e eles vão estar só esperando a gente errar, e eles vão comendo pelas beiradas, aí a hora que você vê, já era. Então o Saints tem que tomar muito cuidado com a bola. Vai ser um jogo provavelmente chato, talvez vai ser difícil para quem tá assistindo, eu acho que talvez as defesas vão se sobressair bastante, mas estamos aí, né? Estamos acostumados a sofrer mesmo. Alguém mais tem algo para dizer sobre este nosso próximo jogo? Senão a gente pode ir para os nossos palpites, se a convidada não tiver mais nenhuma dica para nós. Não, eu não tenho dica não, e eu achei assim, perfeita a colocação do Yuri agora no final, porque é realmente o estilo de jogo dos Patriots, não é um time que vai colocar 48 pontos no placar, se tiver ganhando ele vai manter a vantagem, vai gastar o relógio, vai tentar chamar uma corrida e assim por diante. É aquele ditado, né? Seja o que Deus quiser. Deus cuida. É isso que a gente pode esperar desse próximo jogo aí da semana 3. Só uma pergunta, Tatiana, quem você acha que é o favorito da NFC este ano? Da NFC? Ai, gente, assim, muito falava que, falando de AFC, que o Kansas City Chiefs era um time que ia fazer 17-0, mas eu acho que o único time na NFL hoje que teria capacidade para fazer uma temporada perfeita é o Tampa Bay Buccaneers. Inclusive, minha aposta com um amigo, inclusive torcedor do
do New Orleans Saints, que os Bucks vão ter 6-0 na divisão esse ano. Então, por enquanto, eu acho que eles são o time favorito da NFC. E na AFC? Na AFC, lá as coisas são meio montanha-russa. É impossível você falar de AFC nesses últimos anos e não falar de Kansas City Chiefs. Então, acho que eles e o Buffalo Bills ali logo atrás. Apesar de terem perdido na semana 1 pro Pittsburgh Steelers, eu acho que é um time muito potente e que com certeza briga por uma vaga na final da AFC esse ano. Esse ano vai ser interessante. Depois nós tivemos de novo Tampa Bay Buccaneers versus Mahomes. Essa vai ser interessante de se assistir. Bom, vamos lá então, a nossa tradiçãozinha já de falar qual o seu palpite de placar, Tatiana, aproveitando que você está aqui. Putz, gente, placar. Nossa, vocês convidaram justamente a pior pessoa de matemática para fazer conta para falar de um placar. Mas bora lá. Eu vou chutar 31-24. Pro Patriots, óbvio. Óbvio, sim. Tô apostando que Mac Jones vai lançar pra um touchdown, se Deus quiser, Deus é pai. E que vai ter touchdown corrido. Sim, pro Patriots, gente. Me desculpa, mas eu tenho que confiar mais no meu time. Tá certo. E você, Marcelo, qual é o seu palpite pra esse jogo? Eu acho que vai ser um jogo de menos pontos. Acho que as defesas vão acabar se sobressaindo. Como a Tatiana falou, vai ter muito de os dois times tentando estabelecer jogo terrestre, tentando ter controle de relógio. E eu estaria 20-17 pro Saints. Mas pode ser 20-17 pro Patriots, assim, 50-50. Ivan? Vai ser um empate, 0-0, vai pros pênaltis. Brincadeira. Cara, vou apostar no Saints. Eu não sei, tive um presságio aqui agora. Vai ser 20-6 pro Saints. Não vamos sofrer tanto assim, não. Eu acho que o Patriots ganha. Desculpa aí, galera, trair o movimento. Mas acho que vai ser uns 27-14 pro Patriots. Não sei. Tem um barulho aí de calculadora. Você tá somando o placar, gente? Não, eu tô mexendo no cubo mágico aqui. Mas é isso, galera. O torcedor do Saints tá naquele modo que a ilusão se foi muito rápido. Mas tudo bem, vamos lá. Mas como a Erika, beijos, Erika, falou, o torcedor do Saints é 880. Uma semana o Saints é o melhor time, na outra nada presta. Então vamos com calma, torcedores. Quero agradecer aí o Ivanzito por estar aí com a gente hoje. Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Gé. Obrigado, Tatiana, aí, por ter aceitado o convite. Muito obrigado quem escutou a gente até agora aí, chorando as pitangas pelos Saints. É isso, cara. Vamos ter fé, tá começando sua temporada. A gente falou desde o começo, né, que essa temporada seria de altos e baixos. Já tivemos um muito alto, agora tivemos um muito baixo. Quem sabe o que vai acontecer depois? Não sabemos. É isso aí, cenas dos próximos capítulos. Valeu, galera. Xará, muito obrigado por estar aí conosco mais uma semana. Eu é que agradeço, que isso, sempre bom demais estar com vocês e falar um pouco de abobrinha aqui. Queria mandar um abraço lá para já de praxe pro pessoal do grupo Telegram também. E então, eu acho que o Saints é aquele date assim que você já no primeiro encontro você assim fica fascinado, e aí, né, que foi o primeiro jogo, então você fica surpreso e esperando ele te ligar, e de repente ele te dá um bolo, sabe? Mas aí tá rolando alguma coisinha ali, então você precisa sair com ele mais vezes pra ver o que é que ele vai mostrar pra você. Ele é o cara do primeiro encontro ou é o cara do bolo? É isso que a gente vai ver nos próximos episódios de New Orleans Saints 2021. Avisando que ele pode ser os dois. Mas se for os dois, a gente vai continuar gostando, né? Não tem jeito, não. E agradecer a convidada por ter aceitado estar aqui conosco. Desculpa aí se a gente falou demais, mas é sempre bom termos alguém que conhece a franquia pela qual vamos jogar contra, falando sobre essa franquia, porque a gente às vezes não sabe nada. Muito obrigada, Tatiana. E fala aí onde a galera te acha nas internets. Eu que agradeço o convite. Eu sempre gosto de falar de Patriots. Pra mim é um prazer imenso, né? Falar de alguma coisa que eu gosto tanto. E muito feliz em falar de Patriots e um podcast de New Orleans Saints, que é um time muito querido por mim. Seria o time que eu torceria para na NFC se eu não fosse torcedora dos Patriots. Gosto
gosto muito do Saints, sempre tento acompanhar o trabalho da equipe um pouquinho mais de perto. E se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, eu estou no NE Patriotas, onde nós falamos exclusivamente de New England Patriots, óbvio, pelo nome. E também no Esportismo, onde nós falamos de NFL no geral, temos podcast semanal. E no podcast tem destaques da rodada, a gente tá tentando fazer uma pegada diferente, porque comentado o que aconteceu, todo mundo comenta. Então, esse ano a gente tá trazendo algumas histórias pro ouvinte aí se inteirar mais de NFL, trazendo alguns fatos interessantes, mas sempre dando um pitaco no que há de vir e os nossos destaques da rodada que passou. Show de bola, galera. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui, até o final. Que você curta aí esse podcast. E se você tiver mais alguma lamentação, lamente aí no post aí do nosso podcast. E também nas nossas redes sociais. Lembrando, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram, no Facebook é Saints Brasil e nosso site mundorudete.wordpress.com. E temos o nosso grupo no Telegram pra galera que ouve o nosso podcast aí também. Estamos sempre por lá em dias de jogos, falando abobrinha sobre o Saints. Muito obrigada a todos. Minha cachorra resolveu participar. Muito obrigada a todos. E nos vemos semana que vem por aqui. Até mais. Segura!